Olá, querido, tudo bom? Bom, se você chegou até aqui, no mínimo você já sabe qual é o assunto desse vídeo, sobre ciúmes. Deus tem ciúmes de nós? E antes de começar o conteúdo, eu quero que você reflita e pense sobre a sua opinião. Você acha que Deus tem ciúmes de você? E se sim, qual é a diferença dos ciúmes de Deus para os ciúmes que você sente aí? E para que você consiga aplicar em uma situação esse pensamento que você está tendo agora, um casal que briga por ciúmes está cometendo pecado? Sim ou não? Bom, é sobre esse assunto que eu quero falar no vídeo de hoje. Já te dou um alerta, de um spoiler de um vídeo carregado de estudo, leitura de texto. Então, pega seu marca-texto, pega a sua Bíblia, uma caneta, um caderno, vai anotando, reveja esse vídeo depois para que você possa construir a sua ideia na sua mente com anotações, ok? Bora pro vídeo. Se é a sua primeira vez aqui, eu me chamo Breno e o propósito que eu tenho com esse canal no YouTube é que através das escrituras, através de vídeos que falam sobre as escrituras, sobre séries sobre as escrituras, sobre alguma dúvida que cria na nossa cabeça relacionada às escrituras, possamos crescer em conhecimento e cada vez mais se parecer com Cristo. Porque isso mesmo, é assim que eu penso, e assim como eu, todos esses que me seguem também pensam assim, que só há uma forma do nosso caráter ser moldado a parecer com o caráter de Cristo. Sabe qual é? Por meio do estudo das Escrituras. Não tem outra coisa, tá? Não tem outra forma. Somente por meio das Escrituras que Deus se revela e por meio do estudo das Escrituras que o caráter de Cristo vai sendo formado dentro de nós. Então, se você tem esse mesmo pensamento, eu quero já te convidar a se inscrever nesse canal, se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho para que você não perca nenhum vídeo sobre o conteúdo que nós estamos fazendo aqui, tá ok? Então, aqui em vermelho está em se inscrever, se inscreva, ativa o sininho e você fará parte aqui do nosso canal e não perderá nenhum conteúdo. O assunto que eu tenho para falar hoje foi um assunto que essa demanda gerou através da minha rede social, o Instagram. Uma das nossas seguidoras lá colocou uma pergunta para nós sobre os ciúmes, se é correto dizer que Deus tem ciúmes, perguntando sobre os ciúmes de Deus e qual a relação desses ciúmes de Deus com os ciúmes humanos. E é o que eu quero trabalhar aqui no vídeo de hoje. Eu fiz uma busca, eu fiz várias consultas, vou até colocar, olha assim, o tanto de livro que eu daqui da minha biblioteca eu consultei para fazer esse vídeo para vocês. Fora o material online, né, que eu pesquisei aqui, Bible Hub, Dicionário Strong, para conseguir fazer um vídeo bom para vocês. No entanto, eu tenho certeza que eu não vou conseguir abordar todos os pontos importantes que as Escrituras trazem sobre esse tema. Por isso, eu estou liberando, tá? Eu estou liberando para que você deixe no comentário a sua opinião. Uma opinião que possa agregar para que o conteúdo seja com mais qualidade, ou uma opinião que concorde com algo que eu venha falar aqui, ou uma opinião, enfim, sua opinião. Fechou? Tá ok? Vamos lá, vamos pro conteúdo. Primeira coisa que eu tenho que fazer é entender qual é o conceito comum que as pessoas estão tendo sobre os ciúmes, né? E eu dei uma googada. Joguei no Google o que é ciúmes e apareceu várias definições, várias páginas, né? E eu resgatei uma só, Dicionário Online de Português. É a página que eu fiz essa rápida consulta. E lá ele traz o ciúmes, dizendo que é um sentido complexo e de difícil compreensão. É provocado pelo medo de perder a pessoa amada. Outra definição que lá também tem o ciúmes é um receio de que a pessoa amada se apegue a outra. E o legal é que ele traz uma frase para que você aplique essa definição. Olha a frase, dizendo assim, ó, o crime foi motivado pelo ciúmes. O que eu gosto sempre de ver é nos dicionários bíblicos sobre qual é o significado da palavra, porque sempre traz um significado etimológico, a raiz da palavra. Por exemplo, no dicionário de Strong, a palavra que a gente entende como ciúmes é a palavra desailos, né? E meu único medo aqui é que o meu professor, que foi meu professor de grego, veja esse vídeo, veja a minha pronúncia do grego e depois ele queira me agredir. Então, ora por mim aí para que isso não aconteça. Então, a palavra ali no original, no grego, para isso é desailos. E há um grande problema aí, porque essa palavra pode significar tanto zelo, quanto ciúmes, quanto outras coisas. Veja só, a definição. Vamos para a definição exata do que significa essa palavra.
ter calor de sentimento a favor ou contra. Isso porque a palavra é uma palavra que faz referência a um som. É o som que a água faz quando está fervendo, borbulhando. Por isso, desailos faz uma referência sobre ter calor de sentimento a favor ou contra. Desailos significa ser zeloso ou ciumento. O uso dessa palavra, nós vamos ver sendo utilizada em algumas situações. Por isso é muito bom sempre ler o contexto. Ela pode ser utilizada para falar sobre avidez. Ela pode ser utilizada para falar sobre zelo, que é o que nós vamos fazer aqui. Ela pode ser utilizada para falar sobre entusiasmo. Ela pode ser utilizada para falar sobre ciúme, também vai entrar na nossa pauta. E pode ser utilizada para falar sobre rivalidade. Breno, não, eu não entendi, ou eu preciso de uma declaração, uma afirmação mais resumida ainda. Eu vou te resumir. Ciúmes, o zelo, aqui no grego, significa uma emoção ardente. Dá para entender? Ciúmes aqui, o zelo aqui, significa algo muito fervoroso, um amor intenso. Então, vejamos que esse é o conceito. Quando eu era novo, e eu tive uma experiência com isso, estava lendo Gálatas e entrei dentro de uma igreja e ouvi uma frase do pastor dizendo: olha, você não pode fazer isso porque Deus tem ciúmes de você, Deus te ama e ele tem ciúmes. No entanto, Gálatas 5:20, eu estava lendo Gálatas na época, né? E deparei que Paulo coloca ciúmes entre as obras da carne. Se você observar, eu quero ler com você aqui, a partir do verso 19, para dar um contexto, observe o que o texto diz. As obras da carne são evidentes, a saber, vamos lá, vai começar. Imoralidade, impureza, indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdia, partidarismo, inveja, bebedeira, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Se Deus tem ciúmes de mim, e ciúmes é uma obra da carne, segundo Paulo, como eu resolvo isso? Como que podemos resolver isso? Observe ainda um outro texto que é utilizado para dar base sobre essa ideia de Deus, o Espírito de Deus ter ciúmes de nós, é Tiago 4:5, que diz assim: ou pensais ser sem motivo que as Escrituras diz, o Espírito que ele fez habitar em nós tem muitos ciúmes. Somente só até aqui. Esse texto é um texto com bastante complexidade e permite até uma nova linha de raciocínio sobre isso. No entanto, a maioria fica com a ideia de que esse ciúmes aqui está remetendo, esse espírito que o Senhor fez habitar em nós, que alguns entendem como o Espírito do Senhor, e a outra linha que eu estou dizendo, que eu não quero comentar porque isso vai fugir do nosso tema central aqui agora, é que esse Espírito pode ser o Espírito do homem, mas a geral fica que esse é o Espírito de Deus que Deus implantou em nós, que anseia. Ele tem muitos ciúmes, em outras versões ele anseia, né? Isso remete a Êxodo 20, verso 5. Então, o que a maioria acredita é que esses ciúmes aqui que Tiago está pontuando, né, pode ser uma referência à forma como Deus se apresenta para o seu povo. E aí a gente entende a palavra zeloso, como ele vai colocar em Êxodo 20, verso 5. Antes de lermos, permita-me fazer uma colocação que talvez possa te ajudar a entender e interpretar melhor muitas coisas na Bíblia. A Bíblia é um livro que Deus escreveu para revelar quem ele é, revelar-se a nós. É a Bíblia que conta, pelo menos é a forma segura e correta que eu tenho para conhecer a Deus, por meio das Escrituras. Então é óbvio que eu não teria condição de conhecer a Deus no nível de inteligência e intelecto que ele tem. Então é preciso que Deus desça até o meu nível para que ele possa se fazer entendido. Esse recurso de linguagem, esse recurso de fala, a gente consegue ver nas Escrituras, e a gente chama esses termos teológicos de, por exemplo, dois termos que eu quero passar para vocês. O primeiro chama-se antropopatia ou antropopatismo. O que significa isso, Breno? Que palavrão é esse?
Antropopatia é a junção de duas palavras. Primeira palavra, antropos, que significa homem. Primeira palavra, antropos, significa homem. Segundo, pathos, que significa afeto ou paixão, sentimentos. Antropopatia é o conceito teológico que aponta sentimentos humanos atribuídos a Deus. Para quê? Para que a minha mente limitada possa entender o conceito que Deus está querendo explanar, que Deus está querendo ensinar. Deus desce até o nível de entendimento que eu possa entender e fala comigo, se revela da forma como eu posso entender. Vamos ver um exemplo, a gente consegue observar sobre quando Deus fala de vingança. Êxodo 32 e 34, mas o mais conhecido e o mais falado é sobre o arrependimento. Quando Gênesis 6,6, Deus diz que se arrependeu. Aí se levanta a bomba, né? Caiu uma bomba no meio do assunto e Deus se arrepende, sendo perfeito, sendo onisciente, sendo Deus, ele pode se arrepender. Isso é uma questão que se levanta. No entanto, é uma figura de linguagem para que possamos entender o contexto, o cerne da mensagem. Ok? Outro termo teológico, conceito teológico importante para que você possa entender, chama-se antropomorfismo ou antropoformismo, que é também a junção de duas palavras. Antropos, você sabe, já falei, é homem, e morfe é forma. Então, o conceito teológico de antropoformismo, você vai enxergar na Bíblia como formas humanas sendo atribuídas a Deus. Isso porque a Bíblia diz que Deus é espírito, né? Você lembra daquela passagem? Que importa que aqueles que adoram em espírito, em verdade e tal. Então, ele é um espírito. Jesus disse que um espírito não tem corpo. Lembra disso? Quando ele fala, pode tocar em mim, porque um espírito não tem corpo. Se Deus é espírito e o espírito não tem corpo, porque, por exemplo, Isaías 59, Isaías diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas. Por que no mesmo verso ele vai dizer que os ouvidos de Deus não estão fechados? Vocês estão entendendo qual que é a forma como Deus graciosamente desceu ao nosso nível? Ele desce ao seu intelecto para que você possa entender a revelação que ele quer dar, o conhecimento que ele quer dar a nós. A mesma coisa, eu preciso partir desse princípio para entender aquilo que nós estamos estudando aqui hoje, os ciúmes em Deus. Êxodo 20, verso 5, abra sua Bíblia aí para você ler e vamos ler a partir do verso 4 para fazer um contexto legal. Anota esses textos aí no seu caderninho para que possa fazer sentido esse vídeo. Volta do começo depois se você quiser e tudo mais. Diz assim, 4. Não farás para ti imagens esculpidas. Você lembra dessa cena, né? Deus reuniu o povo, fala para Moisés, eu vou falar com o povo, e aí ele começa a dar os 10 mandamentos, e o verso 4 é, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuará, pois eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Veja, apareceu aqui a expressão que a gente queria. E castigo o pecado dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam. Esse zelo pode ser visto como ciúmes. E qual é o problema? E por que na maioria das vezes a gente fica com a expressão ciúmes? A gente fica com a expressão zelo. Porque essa expressão ciúmes está extremamente gasta nos dias de hoje. Está extremamente relacionada a esse ciúmes pecaminoso. Por exemplo, há várias palavras que estão desconstruídas. Por exemplo, um casal começa a namorar, com 2 semanas de namoro, um olha para o outro e diz, eu te amo. A gente sabe que o amor não é construído assim de uma hora para outra. A paixão é, mas é uma forma de se expressar, de dar alguma ideia, a gente fala, eu te amo. Entende o que eu estou querendo dizer? Bom dia, tudo bem? Quando a gente fala assim, ó, bom dia, tudo bem? Quando você pergunta para o outro se está tudo bem, o que você espera é que o outro diga, não, não está, ou sim está, e que ele dê alguma demanda sobre o seu dia. Só que entrou no automático. Quando muitas das pessoas perguntam se eu estou bem, bom dia, tudo bem? Pergunta no automático. Elas não estão querendo saber se eu estou bem. É só uma forma de parecer simpático. É uma conotação muito negativa que hoje nós temos sobre os ciúmes. No entanto, sua essência etimológica é um sentimento ardente, um desejo intenso, que é exatamente o que as Escrituras no Antigo Testamento diz que Deus tem pelo seu povo. Deus ama o seu povo. Deus ama de uma forma intensa o seu povo. Deus
ama o seu povo e ele exige que o seu povo, por ele ter esse amor possessivo e calma. Eu sei que também essa é outra palavra que a gente faz referência muito a situações pecaminosas, a um marido possessivo e tal, mas não tem problema se atribuir a uma pessoa perfeita. E de fato, Deus tem posse sobre nós. É assim que ele chama: meu povo, minha igreja. Entende? Nação eleita, povo escolhido. Então, atribuído a Deus nunca se soa como uma forma negativa, mas positiva. E esse amor possessivo que Deus tem pelo seu povo exige que o seu povo tenha exclusividade na adoração. Um dos termos que é muito legal para a gente entender essa questão no Antigo Testamento é essa ideia construída de um marido e uma noiva, de marido e mulher. Deus é o esposo, Deus é o noivo e o seu povo é a noiva. A ideia é que essa noiva tenha fidelidade a esse noivo, seja exclusivo, assim como esse noivo é exclusivo para essa noiva. Ambos são fiéis. E claro, esse marido zela, protege, ama de uma forma intensa essa noiva. Esse marido, ele cuida, ele ama a ponto de guardar, de zelar por ela, né? E esse é o conceito que a gente trata sobre esses ciúmes em Deus, é um zelo. E esse zelo é provocado no Antigo Testamento geralmente por duas coisas básicas. Primeira coisa, vou dizer logo as duas para dar logo um spoiler, para não dar ansiedade, né? Primeiro, a idolatria. Segundo, ameaças à sua noiva. Duas formas que provoca a ação desse zelo de Deus. Primeiro é a idolatria. Como que isso acontece? No Antigo Testamento há várias passagens. Talvez a mais conhecida é essa que nós vamos ler agora, de Ezequiel, capítulo 8. Mas há várias outras passagens que dão base. Inclusive, Paulo, no Novo Testamento, vai pontuar que a idolatria desperta esses ciúmes em Deus, desperta esse zelo em Deus, esse zelo para agir. Vamos entender o que eu estou querendo dizer aqui. Ezequiel 8, verso 3 em diante, diz assim: estendeu para mim o que parecia uma mão e me pegou pelos cabelos. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu. E nas visões de Deus me trouxe a Jerusalém, à entrada da porta do pátio de dentro, que está em direção ao norte, onde estava o assento da imagem do ciúme que provoca ciúmes. Observe o final. Do ciúme que provoca ciúmes. O que está acontecendo? Deus está pegando o profeta numa revelação, né? De uma forma um pouco brusca, né? Me pegou pelos cabelos, né? Ele prega e leva ele até o templo. Até o templo onde o povo deveria adorar a Deus. Até o templo onde ficava a presença de Deus. Quando ele chega lá, ele vê uma imagem que provoca em Deus os ciúmes. O zelo desperta de Deus, o zelo se desperta de Deus, porque o seu povo, imagina a cena voltando ao casamento. A mulher que deveria fidelidade ao marido, exclusividade, agora está se envolvendo com outra pessoa que não é o seu marido. É o que Deus está dizendo para o profeta. Veja, minha noiva está se entregando a alguém que não sou eu. Em outras palavras, esse meu povo, que sabe que eu sou o único Deus verdadeiro, agora está buscando alguém que não é Deus. Está buscando um Deus que não é Deus. E isso provoca esse zelo que Deus tem por amar o seu povo a agir. Esse zelo vai ser mostrado, por exemplo, esse amor intenso, agindo por amor ao seu povo, e pode ser que não entendamos isso, porque isso pode vir como forma de um castigo, né? E você vai ver no Antigo Testamento, Deus vê o seu povo se afastando, sua noiva se afastando, levanta profetas e diz: olha, vocês estão errados, para com isso, por amor a vocês, Deus está levantando aqui dizendo, volta, se arrepende, larga ídolos, abandona isso, abandona aquilo. Isso tudo é como consequência do amor que Deus tem para o seu povo, do zelo que Deus tem pelo seu povo. Então, quando eles se dão a adorar outros deuses, esse zelo que Deus sente, esse amor, esse cuidado se expressa até mesmo quando o seu povo não quer mais ser seu povo. É por isso que não há pecado e não consigo identificar ou associar esses ciúmes atribuído a Deus a uma forma negativa. Porque quem mais tem a ganhar quando Deus revela o seu zelo é a pessoa a quem ele ama, que é o seu povo. Diferente do ciúmes pecaminoso, que a gente vai ver que tem fim sempre em si mesmo. Entende? Vamos chegar lá.
Esse é o primeiro ponto que faz com que nas Escrituras a gente veja comumente o zelo de Deus, esses ciúmes de Deus se apresentando para guardar o seu povo, mesmo quando o seu povo está se perdendo por conta de idolatria. Então ele levanta nações para julgar o seu povo, faz com que o seu povo volte, mas nunca é algo para que venha destruir o seu povo e afastá-los. Sempre para que eles possam ver a grandeza do seu Deus, se arrepender e regressar. É basicamente isso que Deuteronômio 32 está falando sobre esses ciúmes de Deus em exercício. Veja, Deuteronômio capítulo 32, todo o capítulo vale muito a pena o estudo. Inclusive foi esse capítulo que a jovem que me perguntou pelo Instagram sobre o tema, ela estava estudando sobre esse capítulo. O verso 21 diz assim: provocaram o meu ciúmes com aquilo que não é Deus. Com suas vaidades provocaram a minha ira. Portanto, eu lhe provocarei os ciúmes com aquele que não é povo. E lhes despertarei a ira como uma nação insensata. É a forma como Deus aplica o seu zelo. Deus pode, e no Antigo Testamento a gente vai ver Deus trazendo o seu povo de volta, dando a eles uma correção, por exemplo, levantando um outro povo. Deus levanta uma outra nação e a gente vai ver o cativeiro babilônico, assírio, uma nação insensata, a qual os judeus olhavam e diziam: essa nação é insensata, Deus não se agrada. Deus levanta essa nação por amor a seu povo, corrige o seu povo, para que o seu povo possa entender o que está perdendo estando distante do seu verdadeiro Deus, do único e verdadeiro Deus. Ele vai dar uma continuação, Deuteronômio 32, depois vai dar uma continuação de consequências que podem acontecer na vida daqueles que abandonam a Deus. Só que uma das coisas interessantíssimas, e que Paulo, inclusive, no Novo Testamento, vai apontar essa promessa como um cumprimento adicional para os gentios entrarem e ingressarem na salvação, Romanos 10, capítulo 19, abre aí e veja como é que Paulo entende essa fala de Deus e essa promessa de Deus, beneficiando a nós que somos gentios. Ele aponta dizendo assim, 18, vamos a partir do verso 18. Mas pergunto, será que não ouviram? Claro que sim. Sua voz ecoou por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Mas pergunto ainda, será que Israel não ficou sabendo? Primeiro diz Moisés, farei com que tenham ciúmes do que não são um povo. Com um povo insensato vos provocarei a ira. Observe que é uma citação direta de Deuteronômio 32, 21. Nós acabamos de ler. Ele ainda aplica usando a fala de Isaías. Verso 20. Isaías ousou dizer, fui achado pelos que não me buscavam e manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Mas quanto a Israel, ele diz, todo dia estendi minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Observe ainda no capítulo 11, no verso 13 em diante, Paulo está dizendo, mas é a vós, gentios, que falo. E uma vez que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. 14. Para ver se de algum modo posso provocar ciúmes nos da minha raça e salvar alguns dele. Porque se sua rejeição significa a reconciliação do mundo, o que será sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Olha o conceito, o Paulo vendo essa aplicação dessa promessa de Deuteronômio, dessa fala de Deus, incluindo os gentios, para promover esse amor ardente, esse desejo por Deus. Então, para que eu possa entender aqui, é que o amor de Deus, Deus ama ao seu povo, Deus ama, usando já conceitos do Novo Testamento, Deus ama a sua igreja e zela por causa do amor que ele tem. Observe que é esse amor, esse cuidado, esse zelo que faz com que Deus zele e cuide da sua igreja, cuide do seu povo, mesmo que o seu povo não esteja entendendo ou esteja propício a se desviar. Em idolatria, Deus vai e levanta profetas, Deus levanta nações, Deus castiga, Deus traz consequência para que o povo se arrependa e volte.
Esse é o amor de Deus. E qual é a diferença? O que diferencia esse amor para o amor que eu sinto? Esse amor de Deus é santo. Esse amor de Deus não tem influência pecaminosa. Esse amor de Deus zela por conta do seu amor. Esse zelo é consequência do verdadeiro amor. Quem mais tem a ganhar com isso tudo não é o próprio Deus, porque ele não precisa de mim para ser Deus. Ele não precisa de você para ser glorificado. Você precisa entender isso. Ele não vai resgatar os seus filhos para que os seus filhos o adorem porque ele está com déficit de adoração. Pelo contrário, toda a criação glorifica o Senhor. Ele não precisa. No entanto, quem mais é beneficiado somos nós. É por isso que esse amor, esse zelo em Deus é santo e é perfeito. É compartilhado conosco. No entanto, como temos uma natureza pecaminosa, os ciúmes, quando afetado pelo pecado, Adão, quando afetado pelo pecado, todos nós fomos, e o pecado, ele tem em sua essência a atividade de deturpar todo o conceito que vem de Deus perfeito a nós. Adão era uma pessoa que Deus fez e viu que tudo era bom, inclusive a criação do homem, mas quando o pecado entrou no mundo, toda a ação do pecado, e assim que Satanás convenceu Eva, é contrariar alguma coisa em Deus, contrariar a fala de Deus, contrariar ensinamentos de Deus, e aí quando o pecado encontra essa possibilidade, esse desejo, esse zelo em nós, ele faz com que isso seja danificado para que o fim seja eu mesmo. Para que o fim seja o meu ego, para que o fim seja a minha pessoa. E isso faz com que eu me veja tão bom a ponto de fazer com que todos estejam controlados por mim. O zelo, o ciúmes negativo, que a gente associa hoje como um ciúmes doentio, é o ciúmes que gera domínio, gera controle. E eu quero que você entenda muito bem isso, porque a expressão de alguém que domina o outro diz, não, mas é por amor que eu faço. O verdadeiro amor que vem de Deus, ele não promove esse autocontrole sobre o outro, esse domínio. E como que eu posso entender isso aqui? Eu posso entender isso aqui com um outro contexto, que também é um contexto estudado na teologia, que é o contexto de mordomia cristã. E eu vou dizer sobre o que é a mordomia cristã. A mordomia, a palavra mordomo, algumas pessoas já até sabem, muitas casas grandes de pessoas ricas têm um mordomo. O que é o mordomo? O mordomo é diferente, por exemplo, da auxiliar de limpeza, que vem limpar a sua casa. O mordomo toma conta dos bens que tem na sua casa. Eu lembro que assistia Eu, a Patroa, não, aquele do Will Smith, o Maluco no Pedaço, você se lembra? E tinha lá o mordomo, que era o Jeffrey, se não me falha a memória. Ele cuidava de tudo dentro da casa. Ele cuidava, por exemplo, dos móveis, ele cuidava do horário que as refeições tinham que sair, ele era o administrador da casa. É exatamente esse o conceito que a Bíblia trabalha sobre nós. Ciente de que tudo pertence a Deus, tudo que nos é dado em mordomia, é dado a você para que você desfrute, para que você cuide, para que você administre, mas nunca pode se esquecer de que você vai prestar conta disso que Deus te deu. Então, vamos pensar em bens, carro. O carro que Deus te deu, você pode ter na sua cabeça de que é seu, mas você vai prestar conta sobre o que você fez com esse carro. E a grande questão que diferencia é que Deus não vê só ações, Deus vê intenções. Então Deus sabe que a sua intenção, as suas ações, por exemplo, com esse carro que ele te deu, não glorifica o nome dele, motivo pelo qual nós fomos criados. Então você começa a agir por motivos próprios. E é por isso que eu estou colocando que um ciúmes pecaminoso sempre visa o ego, o egoísmo, um desejo próprio, um desejo seu, um desejo pecaminoso. Quando chegar diante de Deus, Deus vai falar, vamos lá, Breno, o carro que eu dei para que você pudesse de alguma forma glorificar meu nome. Só que você só usou para o que era errado. Vamos lá, Breno, o emprego que eu te dei e você deveria entender que fui eu que abri essa porta para você e você deveria glorificar meu nome, mas você não fez. Agora, o mais importante, vamos lá, Breno, a esposa que eu te dei, por que você achou que ela era sua posse?
O esposo que eu te dei, da onde que você tirou que ela era sua posse? Ela me pertence. Esse é um ponto. Da enquete do Instagram, eu levantei uma pergunta se é pecado um casal brigar por ciúmes. E a maioria das vezes a resposta é sim. E por que se constitui pecado? Por mais que a pessoa esteja na cabeça, não, mas eu brigo porque eu amo. Esse sentimento pecaminoso que a versão negativa dos ciúmes promove sempre visa o ego em si, o benefício que você acha que a outra pessoa vai ter se continuar com você e por isso faz com que você a controle, faz com que você a domine, como se fosse uma posse sua, como se fosse um bem seu. Os cristãos são orientados pelas Escrituras que por mais, por exemplo, no casamento, que eu esteja com a minha mulher em uma aliança pactual, né, debaixo da graça de Deus, nós fizemos uma aliança e eu sou esposo dela, ela é minha esposa e ela me pertence e eu pertenço a ela, mas primeiramente ela pertence a Deus. Ela pertence ao Senhor. O Criador dela é Deus e não eu. Eu não posso tratá-la como uma posse, cercar as coisas que ela vai ver, cercar onde ela vai ir, cercar o que ela vai, aonde ela vai participar, manipular. Porque se eu não manipular, ela vai perder o benefício de participar da minha vida. Então observe que é sempre uma situação que traz para si, sem contar que a natureza pecaminosa, com a influência do diabo, pode fazer a sua vida virar um inferno, pode fazer a sua vida virar uma situação extremamente desagradável, você conjecturar coisa na tua cabeça, você começar por ser insegura, por ter insegurança dentro do seu relacionamento, ter insegurança no seu cônjuge, você começar a ver coisas aonde não tem, não estou dizendo que é uma regra, mas começa a ver coisas aonde não tem e começa a desenvolver uma busca para achar uma coisa que na tua cabeça está acontecendo e pode ser um grande tempestade de copo de água que pode custar sua paz, pode custar sua segurança, do seu casamento, estabilidade. Então, na maioria das vezes, essas brigas entre casais acontecem por ciúmes, por um sentimento pecaminoso. Por quê? Porque quando eu estou debaixo do amor de Deus, é consequência desse amor. E olhar para o meu bem, olhar para o meu bem, que eu quero dizer, a minha posse, e olhar para a minha família, para as pessoas que estão ao meu lado, como uma possibilidade de agradar, de servir, de glorificar a Deus com essa amizade, com esse relacionamento, com esse bem, com esse emprego, com essa ação. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quando há essa conexão com Deus, conexão essa, que por meio do Espírito Santo vir morar dentro de mim é possível, porque está relacionada diretamente a Deus, não é um sentimento inato, né? Porque o nosso sentimento inato, como eu disse no começo, por causa do pecado, é sempre se opor àquilo que Deus comunicou conosco perfeitamente, mas agora o pecado faz parecer sempre sujo e pecaminoso. Então, uma vez que o Espírito Santo passa a vir fazer morada dentro do seu coração e você começa a entender, por exemplo, questões como essa, de que tudo que você tem foi dado a você para que você glorifique a Deus e um dia você vai prestar conta, logo você vai entender que você não é dono. A sua esposa, seus filhos, não pertencem primariamente a você, fazem parte da sua vida, estão sob a sua responsabilidade, mas pertencem a Deus e você vai ter que prestar conta. Quando você sente essa responsabilidade debaixo do amor de Deus, o zelo vai ser uma consequência. Esse ciúmes atrelado negativamente a uma briga por autocontrole, por dominar o outro, uma briga por fazer o outro a todo custo estar presente em sua vida, é um grande problema. Assim como é um grande problema também casais que procuram esquentar a sua relação provocando ciúmes no outro. Não faça isso. Não faça isso porque você vai estar dando legalidade para o pecado em sua vida. Cristo nos orientou a fugir da aparência do mal e não provocar a aparência do mal. Casais que usam situações para provocar ciúmes, para despertar desejo, para despertar, para esquentar a relação, para que a esposa ou o esposo olhe mais para si, não faça isso. Você pode fazer isso, chegar nesse mesmo objetivo, fazer o seu marido, sua mulher, olhar
olhar mais para você, zelar mais, valorizar mais o seu amor de outras formas, inclusive Deus pode te auxiliar. No entanto, não faça isso de uma forma pecaminosa, porque isso é brincar com fogo, segurando um copo de álcool na mão, sabe? Um pote de gasolina e você vai chegar perto do fogo. Vai explodir e pode custar sua paz, sua comunhão com Deus e principalmente o seu casamento. Agora, se você está vivendo essa fase e entende que perdeu esse conceito de semelhança, de zelo, de cuidado que nós recebemos de Deus, que vemos em Deus e que recebemos de Deus por meio do Espírito Santo, e você vive uma vida de um ciúmes negativo, doentio, uma perseguição, você está sofrendo com isso, eu quero, em nome de Jesus, orientar você a lançar o seu coração, suas preocupações na mão do Senhor. Eu quero desafiar você e te encorajar a buscar na palavra orientação de como consertar a sua vida de dentro para fora. E você vai ver que essa resposta começa com entregar a vida a Jesus, entregar seu casamento a Jesus, entregar a forma como você tem agido no mundo, com os seus bens, com as pessoas que estão ao seu redor, com as coisas que você adquiriu, a Deus. Então, sim, Deus tem ciúmes. E o ciúmes de Deus é mais relacionado a um zelo. Isso porque Ele nos ama. E se tiver que corrigir aquele que ama, Ele vai corrigir. E corrige com amor, sempre para trazer para perto. E uma vez que Cristo passar a morar no teu coração, você conseguirá ver também oportunidades de zelar, cuidar da sua vida, cuidar da sua família, cuidar do seu emprego, cuidar dos teus bens como um mordomo de Cristo, como um mordomo cristão, melhor dizer. Cuidar para que um dia você possa apresentar a Deus, dizer, Deus, eu glorifiquei o seu nome com tudo isso que você me deu. Você está disposto? Então faça isso e eu tenho certeza que o Senhor vai te ajudar nessa caminhada. Bom, vou ficando por aqui. Como eu disse para vocês, eu não consigo tratar todas as questões pertinentes a esse assunto. No entanto, eu vou contar com a sua ajuda. Comenta aqui o que você gostou, o que não gostou, o que faltou, dê sua opinião. E ajude esse canal, curta esse vídeo, compartilhe esse conhecimento com mais alguém, para que o nome do Senhor possa ser glorificado com isso. Amém? Deus abençoe.